Tá melhor? Ah, voltou legal agora. Melhorou? Tá bom. Melhorou. Então, a minha pergunta foi: quando o mestre Pociano começou a capoeira, o ano, e se ele começou primeiro, o irmão começou primeiro, se tinha a influência de alguém para começar na capoeira? O Ponciano iniciou a capoeira em 1974. Eu nasci nesse Em ano. 1974, teve um. Hã? Hã? Em maio de 1974, teve um estudante de engenharia que veio de Resende, Rio de Janeiro, para estudar na FEG, na Faculdade de Engenharia, o Cledir Fittipaldi. Ele tinha conhecimentos de capoeira e, ao fazer a faculdade de engenharia, ele resolveu ensinar capoeira. Colégio técnico, junto com o irmão do Ponciano. Então, com o Zé Antônio. Então, o Zé Antônio iniciou a capoeira e, durante 3 meses que ele treinou a capoeira, o Ponciano não queria entrar sem saber nada. Então, o Zé Antônio ensinava para o Ponciano em casa durante 3 meses, para quando ele fosse entrar, ele já saber alguma coisa. E depois, então, do terceiro mês, o Zé Antônio treinando, o Ponciano ingressa também nos treinos, mas já sabendo alguma coisa de capoeira. Ele Com o queria professor impressionar. Cledir Fittipaldi. Ele ensinou a capoeira Ponciano. Legal, legal, muito legal isso. É, no caso dos dois, né? Porque eu fiz uma entrevista com o mestre Zé Antônio, eu fiquei sabendo que ele veio de outra capoeira, né? Então, quando que vocês ingressaram no grupo Cordão de Ouro? A mestre Morena eu já sei. 1980? Em 1980, pelo que eu me lembro da história, o Ponciano vai e conhece o mestre Suassuna. Ele e mais 2 companheiros de treino desse grupo. O Veinho e João Carlos. Os 3 foram a São Paulo e conhecem o mestre Suassuna. Na Duque de Caxias. Foi 94. Ele está falando o número da Duque de Caxias, 94. É esse mesmo. Lá, ele conhece o mestre, e o mestre também depois vem a Guaratinguetá. Aí ele começa a iniciar a treinar lá, e com o mestre ele sempre sai de Guaratinguetá, ia para treinar em São Paulo, retornava e passava também os treinamentos que ele pegava com o mestre Suassuna para o grupo que estava aqui. Aí depois o Zé Antônio, porque o Zé Antônio na época era do Colégio Técnico, se eu não me engano, da Confab. O Zé Antônio trabalhou na Confab, então às vezes ele não podia ir. Então o Ponciano trazia o treinamento. Quando ele podia, ele ia também. E depois disso, o mestre Suassuna vem a Guaratinguetá para conhecer o trabalho. E ele se depara com um trabalho gigante. Nessa época que o mestre Suassuna vem a Guaratinguetá, o Ponciano e o Zé Antônio já tinham 120 alunos naquela época, que era uma coisa impossível de se ter, né? E o mestre fica encantado. Sim. Eu sei mais ou menos, mas o povo não sabe. Mas por que Guaratinguetá? Por que esses mestres estavam aí em Guaratinguetá e se dedicaram a vida deles a Guaratinguetá? Por quê? Eu acho assim, ele não entendeu a pergunta. Se dedicar, tipo, ter o grupo de trabalho de capoeira e não sair daqui, é isso? Não saí daí, porque eles foram famosos, eram bons capoeiristas, de uma capoeira linda, e geralmente as pessoas querem te levar para os outros lugares, né? Ver uma pessoa com um trabalho tão bonito desse e falar assim: pô, mestre, vem aqui para a Inglaterra, vem aqui, como o Pocianinho, mestre Pocianinho que está na Inglaterra, né?
Em 95, a primeira resposta para você é que eles são do interior. Então, isso que você falou das tradições é uma coisa que faz uma pessoa do interior ser um pouquinho diferente de uma pessoa de um centro urbano. Essa vontade de ir para outros lugares, não. A pessoa do interior, geralmente, ela cultiva e valoriza essas tradições. Guaratinguetá tem várias tradições culturais além da capoeira. É terra de jongo, de Moçambique, de congadas, de cavalaria, de procissões, carnaval. Tem várias tradições que fazem os cidadãos quererem vivenciar e fomentar cada vez mais isso. É muito forte culturalmente, né? Exatamente. Guaratinguetá. Eu acho que Muito. Guaratinguetá deveria ser um dos lugares que deveriam divulgar mais sobre a cultura, mais pessoas irem a Guaratinguetá para aprender sobre a nossa cultura, né? Então, eles não pensavam em sair daqui. Hoje em dia, Guaratinguetá não chama nem só Guaratinguetá, é Estância Climática de Guaratinguetá. Por quê? Porque além dessas tradições todas que tem, culturais, é uma terra com cachoeiras e outras coisas, e eles não pensavam em sair. Quando o Ponciano, em 95, foi aos Estados Unidos, junto com o Zé Antônio, ele, com certeza, no Mestre Caveirinha, né? Na festa do Mestre Caveirinha, com certeza ele recebeu o convite de uma médica que gostaria que ele ficasse trabalhando num dos maiores hospitais, se eu não me engano, psiquiátricos, porque ela falou: isso que você faz, você consegue fazer uma revolução dentro do hospital e você vai ganhar muito dinheiro aqui, que você não ganha no Brasil. E ele não quis. Ele falou: eu posso ganhar muito dinheiro aqui, mas o que eu estou construindo no Brasil, trabalhando, formulando, implantando os projetos que ele estava trabalhando, o retorno em Guaratinguetá e também na Amazonas, porque o Ponciano, esse ano, ele tem completo 45 anos de capoeira, 40 anos de trabalhos sociais, 40 anos da capoeira inclusive e adaptada e 30 anos da capoeira na floresta amazônica. Então, nessa época, ele estava implantando o trabalho na floresta amazônica. E essa médica ainda falou para ele: nossa, Amazônia? Então você está certo. Você tem que ficar lá mesmo, porque a Amazônia é o tesouro. Naquela época ela já sabia disso. Lindo isso, né? Muito bonito. Um trabalho desse nível, e o pessoal quer ficar escutando Wesley Safadão. É o grande problema, né, do brasileiro, eu acho. Não reconhecer essas pessoas que estão aí, que estão fazendo história, que estão impactando vidas. Vocês Exatamente. estão aí impactando vidas. O mestre Torinho comentou aqui que é o melhor trabalho de capoeira que ele já viu na vida dele. O mestre Torinho falou que o trabalho de vocês é o melhor trabalho de capoeira que ele viu na vida dele, hein? Ele já está aí com 80 anos, então... Pois é, o mestre... o Ponciano aqui está falando, só se for depois do mestre Suassuna. Ele está falando isso, mas eu já vi o mestre Suassuna, uma vez nós levamos 36? Levamos 36 deficientes que nós fomos participar de uma... 38 deficientes, nós fomos participar de uma Expo Center Norte, é uma feira de tecnologias ligada a pessoas deficientes. Coisa de escalada, equitação, ecoterapias, próteses modernas para jogadores de basquete. E nós fomos apresentar puxada de rede, nós levamos um grupo de deficientes físicos, deficientes mentais, deficientes auditivos, só não tínhamos cego na época junto com a gente, porque o cego já tinha viajado para outro estado. E
E o mestre Suassuna, ele, nessa situação, e nós fomos na academia dele. E o mestre sempre falou isso para o Ponciano, eu ouvi várias vezes. Ponciano, tem hora que eu acho que eu não sei nem ensinar perto do que eu vejo você fazer, porque eu ensino pessoas ditas normais. E você consegue fazer um surdo cantar, um deficiente mental, um síndrome de Down, jogar capoeira, saltar. O mestre Gerry é o primeiro mestre de capoeira síndrome de Down no mundo, né? E ele foi o primeiro, eu acredito que não tenham outros, não conheço, talvez nos Estados Unidos você possa dizer melhor, mas a gente não ouviu falar, num síndrome de Down que salte, que faça o palhaço, né? O flick da ginástica olímpica. E o Ponciano conseguiu fazer isso nos Estados Unidos, o Ponciano falou que tem, mas não na capoeira. Então, um deficiente auditivo cantar na roda, né, e as outras pessoas responderem. Então, o mestre Suassuna falou, olha, eu tenho hora que eu acho que você é muito melhor que eu mesmo, mas é conversa, porque nós São, temos um mestre muito bom, né? são dois mestres com diferenciais, né? Com trabalhos diferentes, né? O mestre Suassuna, ele foi pioneiro em várias coisas aí na capoeira, né? Mas o mestre Ponciano e o mestre Zé Antônio também, e Você você, ativa o mestre meu som Moreno, de novo? você quer que eu desligo? Não, ativa o meu som. Eu acho que o meu som é desativado aí quando a ligação entrou. Não, mas já. Não, o seu som eu tô te escutando, tô bem, Tá? tô escutando, tô, tá? Então, vocês têm um trabalho lindo, mas a gente vai continuar falando sobre isso. E a nossa entrevista hoje, a gente vai falar muito sobre a síndrome de Down. Eu também faço um trabalho aqui nos Estados Unidos com síndrome de Down, Ele faz um e a trabalho. pessoa que me despertou esse amor aí foram vocês, que foi o mestre Ponciano que eu vi a primeira vez, aí depois eu fiquei amigo do mestre Coruja, comecei a frequentar a casa dele e eu conheci o irmão dele, que hoje também é instrutor de capoeira, formado na capoeira e tem síndrome de Down. E eu decidi fazer isso nos Estados Unidos. Também tem um trabalho com Down síndrome, que a gente fala aqui, síndrome de Down. Mas eu queria saber da mestra Morena, porque quem se formou mestre primeiro? Foi o mestre Ponciano ou a mestre Morena? Quem o quê? Quem se formou mestre primeiro? Ponciano ou Morena? Ah, com certeza Ponciano. Eu, Então, eu tenho eu, uma pergunta muito. Pode falar, mestre. quando eu cheguei aqui em Guaratinguetá, eu era professora, né? Como vocês vão dizer? Era um aluno formado, né? Porque na graduação do Senzala era um pouco diferente do que tem na cordel, né? Cordão, né? Era corda. Então, quando eu cheguei em Guaratinguetá, primeiro o Ponciano falou para mim, olha, o mestre está te recebendo no grupo, você aposenta essa corda sua e vamos conviver com o grupo e aos poucos o mestre vai me dizer qual vai ser a sua graduação. Esquece isso. E ele pode te deixar no mesmo ponto, pode te levantar ou ele pode reduzir sua graduação. Esquece isso. E aí eu fui recebida com muito carinho por essa geração 88 que você está mostrando para essas pessoas. Eu fui recebida com muito carinho por todos eles, tanto nas rodas quanto a convivência. Eles me aceitaram muito bem e eu também fiz a minha parte, né? Pode ir. Peraí. Participar dos eventos e a hora que eu podia cantar, eu cantava, a hora que eu podia tocar, eu tocava, e buscando achar o meu espaço, né?
E com certeza eles também foram valorizando essa minha busca, foram me dando esse espaço, que viram que eu estava batalhando por ele, e é por aí. Então, eu não, respondi? Ok, respondeu, mestre, mas era difícil para a mulher nessa época estar na capoeira? Como que era? Pois é, isso que eu respondi isso outro dia, porque quando eu entrei em 1980. Não, tá bom, agora eu descobri, voltou o som. Quando eu entrei em 1980, as pessoas no Grupo Senzala, né? O Grupo Senzala naquela época era um grupo que continha vários outros grupos que existem hoje, né? Era o Mestre Camisa, que tem o Abadá, fazia parte do Grupo Senzala, o Capoeira Brasil também não existia, não existiam esses grupos. Eu acredito que naquela época os maiores grupos era Senzala no Rio de Janeiro e Cordão de Ouro em São Paulo. Talvez no Brasil, né? Então, as pessoas não tinham essa visão de é uma mulher na capoeira. É o iniciante na capoeira. Homem ou mulher, a dificuldade era para os dois. Então, quando eu buscava meu espaço, eu via que tinha outros novatos, homens também, buscando o espaço deles. E não sentia isso. Eu sentia isso talvez na hora da roda. Na hora da roda, porque porque na hora da roda, quando as mulheres entravam, eles queriam que a gente mostrasse força, jogo de contato, né? Para ver se a gente tinha aquele pega que a capoeira da época tinha. Era uma capoeira bem jogada, mas todo mundo tinha pega para a hora do choque, né? Então, eles queriam isso das mulheres. Era a única cobrança que eu senti um pouco, era nesse sentido. Mas não preconceito por estar uma mulher no meio, porque a mulher era um capoeirista. E já emendando nessa daí, como era ser a mulher do mestre? Chegavam a te anular como a mulher, essa é a mulher do mestre Ponciano. Na época, não? Olha, para te dizer a verdade, eu e o Ponciano temos uma coisa um pouco diferente, talvez, de alguns casais. Eu não sei, né? Porque eu vejo casais positivos nesse sentido também. A gente, às vezes, está num evento. Se você me perguntar, às vezes, onde é que o Ponciano está, às vezes eu não sei. E se você perguntar para ele onde é que eu tô, às vezes ele também não sabe. A gente, quando entra no evento de capoeira, eu entro como Morena, ele entra como Ponciano, e a gente vai fazer o que tem que fazer. A gente não fica muito preocupado com essa relação do dentro de um evento. Então, as pessoas também não veem muito isso, eu acho, na gente, né? Bonita resposta, mestre. Eu sempre fui admirador do trabalho de vocês, sempre admirei, isso me influenciou muito, né, na capoeira. Mas eu queria saber assim, por que trabalhar com Down síndrome? Síndrome de Down, né? Esse amor todo que vocês têm. Porque pelo tamanho, eu vejo o trabalho de vocês, o tamanho que tem, a proporção que tem, só está assim por causa desse amor que vocês têm. O deficiente, a síndrome de Down, todo esse trabalho que vocês fazem de inclusão. Porque trabalhar com... ele sabe... O Ponciano está dizendo, você sabe a resposta, mas além da resposta que ele está dizendo, você sabe a resposta por quê? Porque você trabalha com síndrome de Down. Amor. O síndrome de Down é a personificação do amor. Talvez nenhum índio no meio da floresta, o Ponciano costuma dizer, é tão puro quanto um síndrome de Down. Então, isso muda qualquer pessoa. Agora, eu tenho que fazer uma parte nisso, para você compreender um pouquinho a extensão do trabalho do Ponciano. O Ponciano, durante 21 anos que ele criou e implantou a capoeira na APAE, uma instituição de deficientes, ele trabalhou com todas as deficiências que você imaginar. Até deficiência que a gente não sabe nem como é que se trabalha. Desde do síndrome de Down,
deficiente auditivo, deficiente visual, paraplégicos, tetraplégicos, hemiplégicos e síndromes que a gente não conhece muito, que tiram os movimentos. Todas essas síndromes, o Ponciano fez uma pedagogia para trabalhar com cada uma delas. Ele estudou para trabalhar com tudo isso ou foi acontecendo? Foi acontecendo, aprendendo? Ele falou os deficientes, que hoje em dia a gente não usa mais, não se utiliza mais o termo especiais, né? Hoje em dia, depois eu falo um pouquinho sobre isso. Ele falou que os deficientes foram ensinando a ele como ele trabalhar. Sim, sim. Que lindo. Muito bonito isso daí. Mas a senhora já pode entrar no termo de especial e também me explicar um pouquinho para a gente. Porque a gente usava capoeira especial e adaptada, porque o especial traduzia a deficiência mental, né? E o adaptado, por exemplo, você pode ter uma pessoa cega que não tem deficiência mental, uma pessoa surda que não tem deficiência mental. Então, essa pessoa é uma pessoa adaptada. Existe uma adaptação para que essa pessoa possa trabalhar, treinar a capoeira. E hoje em dia, a pessoa com deficiência mental não é chamada de especial. Calculam-se pelos níveis, os níveis da deficiência mental. Então, deficiência intelectual é chamada agora. Então, a gente não fala, a gente tem uma associação chamada capoeira especial, porque o especial para a gente é porque a capoeira era especial porque ela recebia todos os deficientes. Especial não eram as pessoas, era a capoeira. Era capoeira. E hoje em dia a gente chama esse trabalho de capoeira inclusiva e adaptada. Inclusiva, abrangendo todos os níveis intelectuais, e também adaptada, porque também existe essa adaptação de alguns grupos. Sim. Muito bonito. Você? E também não existia faculdade como hoje existe para ensinar pessoas a trabalhar com deficientes. Tinha um curso. Cursos. É o 360. 360 horas de curso para pessoas que quisessem trabalhar com deficientes. O Ponciano fez esse curso e deu aula 2 vezes dentro desses cursos também para pessoas que queriam trabalhar com deficientes. Bonito isso. A capoeira na educação física. Então, o Ponciano chegou a dar aula para essas pessoas que queriam trabalhar com deficientes, do Vale do Paraíba, São Paulo. Lindo, lindo. Mas é muito bonito você passar por toda essa trajetória e hoje ver os frutos, né? Que o Gerry é um fruto disso, né? É um menino aí que chegou novinho, que tinha todas as dificuldades dele, mas que vocês fizeram ele se desenvolver e chegar aí a ser o nosso mestre hoje de capoeira. É um mestre de capoeira. O Gerry Daniel de Carvalho, ele com 3 anos, ele só se arrastava. Ele tinha coluna totalmente sem tônus. E quando o Ponciano percebeu que ele estava dando uma aula de capoeira e observou que o Gerry tocou o berimbau e o Gerry tentou se esticar todo para ouvir, para ver o que era que estava acontecendo. Aí a mãe do Gerry um dia contou isso para o Ponciano. Ponciano, você foi a primeira pessoa que fez o Gerry fazer esse movimento quando você tocou o berimbau. E aí o Ponciano começou, durante a aula que ele dava, pegava o Gerry, botava no colo e dava a aula com o Gerry no colo. Ou às vezes botava ele no chão, ia trabalhar e via que ele começava a se arrastar atrás dele.
Talvez tá para cair, tá? A nossa live, ela vai cair, mas a gente vai voltar no Zoom e continuar daí, porque tem muita coisa ainda para a gente falar sobre esse trabalho maravilhoso do mestre Ponciano e mestre Morena, tá? Tá bom. Desde... Um abraço, Torinho. Um abraço para o mestre Torinho. Quero mandar uns abraços aqui. Um abraço para o Marcelo. Um abraço aqui para o Baiano, para o mestre Torinho, Pavão, Vanessa, minha amiga, Matumbê Capoeira, Gira, mestre Xavier, um abraço para ele, Xavierzinho, todo mundo que está aqui, esse pessoal, mestre Coruja está aqui com a gente também, um abraço para ele, mestre Fuinha, para todo o grupo Cordão de Ouro aí que está aqui apoiando a gente, né? E para a capoeira em geral, que também está aí aprendendo um pouquinho com a gente, né? Com vocês, não comigo, mas com vocês, com esse trabalho maravilhoso que vocês fazem, tá bom? Então, legal. Eu ia propor... Muriel, eu posso te perguntar uma coisa? O mestre Tamanduá, eu estava conversando com ele até agora há pouco. Eu posso passar essa senha para ele? Pode. Tá bom. Obrigada. Pode passar para todo mundo aqui da Cordão de Ouro que está aí, que queira participar da conversa e está aqui no Zoom com a gente. É só entrar em contato aqui que eu